Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de agosto de 2019. Contra o aborto. Milton Alves, do Jornal Diários do Sul, em sua coluna de 11/06, afirma que, em termos de comportamento, o país pode estar evoluindo, e a sociedade, adaptando-se a visões mais progressistas. Certas coisas, porém, não mudam, e o respeito à vida, ou aos conceitos religiosos como queiram, é uma delas. Recente levantamento do Paraná, pesquisa sobre a legalização do aborto, mostra que 75,4% dos brasileiros se dizem contrários em qualquer situação. 18,8% são a favor, e 5,8% preferiram não responder. Entre as mulheres, o índice contrário é de 70,7%, mais de 10 pontos a menos que os 80,6% de homens contra o aborto. O Instituto ouviu 2.071 brasileiros entre 4 e 6 de junho, em 162 cidades. Apesar da alta rejeição, 35,5% dos entrevistados admitem conhecer alguém que já fez aborto. O maior índice de apoio ao aborto está entre as pessoas com ensino superior completo, principalmente das regiões Sul e Sudeste, universo no qual 28,1% dos entrevistados são a favor. A maior rejeição está na soma de entrevistados das regiões Norte e Nordeste, onde 82,3% se dizem contra. Entre os mais jovens, o apoio à legalização do aborto é maior, mas ainda assim 69,6% dos entrevistados entre 16 e 24 anos são contra 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. 359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Jorge André, no seu livro Dinâmica Psi, afirma: o processo do aborto, de qualquer natureza e grau, constitui sempre um sofrimento para o espírito. Sofrimento suportado e entendido quando as causas são compreensíveis, porém, se as reações forem provocadas, a fim de destruir o produto da concepção, quando o espírito acorda e, dentro de seu sofrimento, descobre que foi desalojado por motivos desarrazoados, vincula-se aos responsáveis e desencadeia o processo obsessivo. O campo para a instalação desse processo ficou aberto e sem defesa pelas vibrações desequilibrantes daquele que interferiu, indevidamente, no mesmo. Na Terra, temos livre-arbítrio para muitas coisas. Os espíritas são conhecedores de que a sementeira é livre, porém a colheita é obrigatória. Os que semeiam amor colhem dias paradisíacos, os que semeiam mal e a desordem colhem o negativo e as tempestades. As causas que levam ao aborto são inúmeras, e, para uma melhor abordagem e compreensão, conceituemo-las como causas internas, ligadas à própria mãe, e causas externas, relacionadas às influências extra-orgânicas. Nas causas internas teremos duas posições: as voluntárias e as involuntárias. Nas causas voluntárias temos um exemplo bem expressivo.
É a mulher que não deseja a gravidez, acha que terá um período muito incômodo, sujeita a perder as suas formas, medo da rejeição do cônjuge, ao lado das naturais modificações metabólicas do organismo. Com isso, pensando em todas essas condições, inicia uma mentalização negativa para o produto da procriação, que passa a sofrer esse impacto, a ponto de alguns serem deslocados e manifestar-se o aborto. Isto constitui uma causa voluntária. A vontade de não ter o filho, nutrida por pensamentos desordenados que levam à constante monoideia, principalmente nas primeiras semanas, quando o zigoto ou produto de conjugação ainda não se encontra bem fixado e também amparando-se nos pensamentos maternos, muitas vezes desorganizam e acabam desestruturando os campos protetores das energias que circundam o futuro ser. As causas involuntárias estão relacionadas pelas infecções e infestações de muitos tipos, inclusive a toxoplasmose, viroses, infecções locais, e distúrbios metabólicos a concorrerem para o desequilíbrio e a destruição do ser em formação. As causas externas estão representadas pelos métodos provocados, de qualquer natureza, com finalidade de interromper a gravidez, ou pela ausência de espírito reencamante. Algumas vezes, casos raros, o ovo progride com as energias que as células genésicas trazem, porém, não existindo espírito reencamante para continuar e comandar o processo, o produto procriativo fica sem os impulsos e apoio da morfogênese, desintegra-se, respondendo pelo aborto. Existe uma causa que não pode ser esquecida: quando o espírito reencamante se encontra em bastante desequilíbrio e não consegue o entrosamento com o ovo, na formação de seu próprio casulo. O espírito por si só acaba desintegrando as fases embriológicas, não conseguindo a adaptação necessária, determina a destruição das células ovulares por falta de harmonia. Aliás, espíritos, nestas condições de desalinho, quando conseguem levar avante o processo reencarnatório, quase sempre deixam marcas profundas traduzidas por futuras doenças ou deficiências de muitos matizes. Diga-se, também, que todo esse processamento se dará sem conhecimento do espírito. Quanto menos evoluído é o espírito, maior o sono reencarnatório e mais afastado de seu conhecimento será o processo. Ao contrário, quanto mais evoluído, maior será a condição de participação. Em nosso planeta, considerando-se a faixa evolutiva em que o mesmo se encontra, poucas entidades apresentam as condições de uma participação mais ativa e consciente no próprio processo reencarnatório. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.